Olá, tudo de bom para vocês? Estamos de volta no Papo Terceira Via, trazendo o nosso colega Cláudio Andrade para conversar sobre vários assuntos. Vamos falar um pouco de cada coisa, um pouquinho de futebol, um pouquinho de política e vamos ver como é que esse tricolor vai se sair aqui. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, prazer em estar aqui novamente com você e parabéns pelo programa. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, fez uma ponte entre o Goytacás e o Oasis, que vai patrocinar o clube nos próximos meses. Queria que você falasse um pouco desse projeto. Deixar bem claro, Cláudio, que a questão não foi especificamente o Goytacás em si no primeiro momento. O que vem acontecendo em Campos é que os clubes de Campos principais estão buscando se reforçar e entenderam que o aporte financeiro é um dos primeiros caminhos para que isso possa acontecer. Então a gente estava observando que o americano estava se organizando, o Roxinho, surpreendentemente, não só se equipando, mas também conquistando um belo desempenho, um espaço muito forte. E o Goytacás estava numa situação, e continua, numa situação financeira muito difícil, com despesas altas, e isso vinha fazendo com que a estrutura do futebol ficasse prejudicada, principalmente o futebol profissional. Gastos com viagem, com alimentação, com transporte dos árbitros, enfim, uma série de questões que atrapalhavam. E conversando com um grupo lá, no Grupo Oasis, com o Dr. Hébio, toda a equipe, nós achamos interessante em tentar dar um ponto de partida para o Goytacás. E esse ponto de partida foi um contrato mensal, inicial, para fazer com que outras empresas, possam também entrar nesse pool de trabalho com o Goytacás e, quem sabe, futuramente, saneando ou equilibrando as despesas, o Goytacás possa, aí sim, efetivamente pensar em títulos, em boas colocações. Então, a ideia realmente foi dar o aporte inicial. O contrato não consegue abranger todas as despesas do Goytacás, mas o Goytacás não tinha nenhuma empresa de credibilidade a princípio ajudando, então o IMNE é uma empresa de saúde, a saúde está intimamente ligada ao esporte, o Goytacás também é uma marca centenária, então acho que tem tudo para dar certo. Agora, faz parte do Goytacás também cumprir com a parte dele, estimulando, divulgando, trabalhando para que esse contrato possa, quem sabe, um dia também ser renovado. Bom, e na mesma semana que esse contrato foi firmado, por uma coincidência infeliz, inclusive, houve aquele problema do americano. Como é que você avalia esse momento em que houve uma gravação em áudio, com o arranjo de resultados? Como é que você viu isso como torcedor? Olha, desde que Aliás, fazendo até uma ressalva, você me permita, porque alguns leitores nossos entraram em contato conosco dizendo assim, o Grupo Oasis acaba de assinar um contrato com o Goytacás e vocês começam a falar mal do americano. Não falamos mal do americano. Saiu no Tribunal de Justiça Desportiva um evento e não houve juízo de valor em relação ao americano, que para nós é um clube de futebol como outro qualquer. Eu queria deixar isso bem claro, para não ficar nenhuma dúvida. Depois nós fizemos toda a cobertura desse episódio, envolvendo o americano, e está provado que agora o americano vai jogar e está tudo certo, o glorioso de Parque Tamandaré será sempre o glorioso de Parque Tamandaré. A questão do americano realmente pegou todo mundo de surpresa, até porque o Luciano Viana vem fazendo uma gestão bem participativa, depois veio o ingresso do Gilberto também, irmão do Nélio, fez a parte toda de publicitária. Agora, surgiu realmente esse áudio hoje com o WhatsApp, eles vazam para tudo quanto é lugar, e parece que a Federação de Futebol do Estado do Rio achou prudente inicialmente suspender os jogos até que aquilo ali fosse aferido. Mas a diretoria do americano, a pessoa do seu jurídico, acho que é o Dr. Carlos, conseguiram uma liminar e o campeonato foi restabelecido. Prossegue. Então, e a surpreendente campanha do Roxinho? Pois é, cara, ninguém consegue ainda identificar, Mas com certeza, inclusive, já mandou um jogador pro Grêmio, O Roxinho, na verdade, ali era o campo do campo, Vamos dizer assim. E o Marcinho, que é uma das pessoas que ajudou muito o clube lá, fez com que o aporte financeiro, a organização e uma boa equipe técnica fizesse com que o Roxinho crescesse bastante. Tem alguns jogadores que eram do Goytacás, de outras temporadas. O Paquetá, o Vinícius Paquetá. Então o Roxinho é uma grata surpresa para Campos e vem, infelizmente, entre aspas, substituir o Rio Branco, que era uma equipe também extremamente tradicional. Meu avô foi presidente do Rio Branco quando o Rio Branco foi campeão.
né? Então, tá de parabéns o Roxinho, espero que cresça e quem sabe a gente volte a assistir, por exemplo, um americano em Goytacazes, um americano em Campos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa tem que ser clara, os estádios precisam estar a contento para receber principalmente os 4 grandes do Rio. Bom, a gente já se enfrentou no futebol, claro que seu time sempre vencia, né, porque você é um artilheiro nato. Eu queria mudar o assunto agora do futebol. É a pelada que você está falando, né? Claro, na pelada do Terceira Via e tudo mais, né? Mas deixa eu te perguntar, como é que você está vendo aí, qual é a sua expectativa em relação às Olimpíadas? Pois é, as Olimpíadas é sempre um grande evento, é sempre um orgulho para a cidade que consegue receber. O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância turística para o Brasil e para o mundo, verdade. Não tenha dúvida quanto a isso. Vai enfrentar os mesmos problemas que enfrentou na época da Copa do Mundo, só que agora tem também a questão ética, moral, no que diz respeito à questão financeira, né? O estado do Rio de Janeiro hoje é um estado que decretou estado de calamidade, que é um pouco mais complexo do que o estado de emergência econômica, por exemplo, que a prefeita Rosinha decretou em Campos. Só que nós temos que entender, e nós entrevistamos o governador Pezão aqui na época, falamos sobre a Olimpíada, falando, isso é um problema municipal. O estado ajuda uma coisa ou outra, e me parece que a Prefeitura do Rio ainda no Brasil, uma das prefeituras com mais estabilidade financeira. Então eu acho que a Olimpíada tem tudo para acontecer de uma forma salutar, organizada. Eu acho que o Rio de Janeiro merece muitas outras coisas, mas se a gente focar no esporte propriamente dito, é uma oportunidade não só para o cidadão do Rio, mas também para o turismo, para a rede hoteleira. Enfim, acho que todo mundo ganha um pouco. Agora, infelizmente, que a Olimpíada não seja um passo para esquecer os problemas, porque passa o estado do Rio de Janeiro e, por que não, também a Prefeitura do Rio. Cláudio, fala-se muito agora também nessa possibilidade de haver um atentado nesses Jogos Olímpicos. Como é que você avalia isso? É engraçado. Toda Olimpíada ela tem um caráter de possibilidade de atentado. O Brasil não é um país que tem relações diplomáticas muito duras e não tem histórico de guerra, né? Nem de atentados. Mas as Olimpíadas traz para cá países que estão em guerra, estão em conflito bélico, ideológico, político, religioso com outros países. Então o problema não é o Brasil e o problema também não é o Rio de Janeiro. O problema é o que envolve o esporte, que aí, infelizmente, fatalmente, envolve política, envolve economia. Então, o risco é nesse sentido. Mas eu não posso achar, porque eu não sou nenhum perito nisso, mas eu torço que o Rio de Janeiro não passe por esse dissabor, como, graças a Deus, também não passou na Copa do Mundo. Falamos de esporte, vamos falar agora das jogadas políticas em Campos dos Goytacazes. Campos está aí, cada dia que passa, né? Vai fervendo um pouquinho mais, dia 2 de outubro nós chegamos. A pressão vai aumentando, Vai né? aumentando, a partir de julho até o comecinho de agosto vão começar as convenções dos partidos. Essas convenções servem para escolher os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador. Eles precisam ser os seus nomes homologados, aí todos eles ganham um CNPJ, passam a ser em tese pessoas jurídicas, e aí vão tocar a campanha que começa 16 de agosto, lembrando aqui está nos assistindo a primeira campanha mais curta, então só 45 dias, então menos dinheiro, mais sola de sapato, mais disputa, e eu acho que, a princípio, nós teremos aí de 5 a 6 candidatos. Um do governo, que se diz oposição, mas na minha opinião é uma alternativa do governo, e mais 4 candidatos de oposição. E aí eu acho que se o governo não conseguir se empenhar muito no primeiro turno, eu acho que o segundo turno ele fica muito mais tendencioso para a oposição do que para a situação. Agora ninguém pode desprezar uma máquina administrativa, e eu acho que o governo Rosinha ainda entra com 70 mil votos logo de cara, em qualquer eleição. Mas a situação já está em campanha. Sim, a situação já está em campanha, inclusive ela visita, né, e é entrevistada somente no que interessa, mas aí ela vai se responsabilizar depois com o Tribunal Regional Eleitoral, até porque todos os passos do governo municipal nesse momento pré-eleitoral é todo fiscalizado, todo observado, e com certeza qualquer ato que ela faça em inauguração, em entrada em hospitais, é tudo direcionado ao Ministério Público Eleitoral, e no momento certo, se aquilo ali for considerado uma propaganda extemporânea ou uma forçação de barra, ela responderá por isso, ela e seus candidatos, faz parte do jogo. Mas você já não acha que isso já começou, essas inaugurações, essa retomada de obras? Pois é, e tudo você mais? tocou num ponto importante. Hoje eu fiz até um pequeno vídeo no Facebook dizendo que
surreal. As obras de Campos já começaram a ser feitas pelo próximo prefeito. Mas por que pelo próximo prefeito? Com o dinheiro do próximo porque prefeito. Porque esse dinheiro que entrou não foi um empréstimo para ser pago lá para frente. Então o próximo governo entra com um orçamento de folha de pagamento devendo 1 bi. Se vai ser 1 bi 600 de orçamento, eu quero ver como é que com 600 mil reais vai conseguir fazer alguma coisa. Além do empréstimo. Então todas as obras que estão sendo feitas agora, em tese, já estão sendo feitas pelo prefeito eleito. Seja ele situação ou oposição. Porque quem vai pagar efetivamente essas obras é o próximo prefeito, porque elas são oriundas de quê? De um empréstimo adquirido pela prefeita Rosinha. Então, tudo que está sendo feito aí já é o novo prefeito que está trabalhando. Ele pode até dizer que a obra é dele, porque é ele que vai pagar. A partir de 30 de junho, né, quem trabalha na televisão e no rádio, enfim, vai ter que sair do ar. Isso vai acontecer com você também. Vai. Primeiro eu tenho... A minha essência de mídia começou com o meu blog. E esse blog será registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, eu não estarei apresentando o programa Polêmica e nem o programa Cláudio Andrade, deixando bem claro que o programa Polêmica será brilhantemente representado pela equipe da Terceira Via TV. E o programa Cláudio Andrade, segundo a legislação, é permitido, o nome será mantido, mas eu também não irei apresentar. E o meu programa... O nome pode ficar. O nome pode ficar, não posso apresentar. E estarei colocando... Por que isso vai acontecer? Porque eu estarei colocando o meu nome à disposição de um partido, de uma sigla partidária, para podermos discutir as conjunturas políticas até 2 de outubro. Então, para que o meu nome fique à disposição do partido sem mácula nenhuma eleitoral, eu resolvi, por questão de prudência e também em respeito à empresa, deixar momentaneamente, pelo menos até 3 de outubro, após a eleição, as minhas obrigações enquanto apresentador de TV, enquanto... vamos dizer, ajudador de todo esse trabalho que é feito dentro da Terceira Via TV. Essas caminhadas que você faz aí com o programa Cláudio Andrade, como é que você percebe o humor do eleitor? Como é que você se percebe em relação ao eleitor também? Um eleitor muito desconfiado, um eleitor de saco cheio, um eleitor que acredita em muito pouca coisa e um eleitor que vai dar um dissabor muito grande nas urnas. Eu acho que por mais que as pessoas que são pré-candidatos estejam lutando, passeando, não vai passar aí de 45%, 48%. Muita gente vai faltar e muita gente vai pegar ali o papel no chão. O que você fala de 48% que eu não entendi? Do total de votos, eu acho que vai ser vai ter uma abstenção muito grande. Eu acho. Para prefeito ainda pior. Eu acho uma abstenção muito grande. Porque a indignação ainda não fez as pessoas se movimentarem para o novo. Principalmente nas camadas menos favorecidas. As camadas um pouco mais favorecidas vão votar sim na novidade, né? Independente dela ter até experiência ou não. Agora, as outras camadas elas estão na indignação, porque foram atingidas de forma direta nos serviços sociais, no atendimento dos hospitais públicos. Então, elas estão vinculando isso a uma administração ruim, independente de nome. Então, para puxar esse para a urna, vai ter que ter muita saliva e mostrar algo diferente. Principalmente, Cláudio, não prometer o que não pode cumprir. Tem muito pré-candidato que promete tudo e nós sabemos que isso, pela lei, é fraude eleitoral. Nas proporcionais vai todo mundo só para o primeiro turno, né? Mas no segundo turno, como é que você vê o quadro? Você vê uma situação contra a oposição, vê duas situações ou duas oposições? Como é que você vê? Eu acho que vão ter 2 opções. Um candidato de situação e um de oposição, ou pela primeira vez, 2 candidatos de oposição. Eu acho que não há possibilidade, na minha opinião, né? A política é igual a nuvem, né? Tancredo que falava isso, eu acho. Que ela muda toda hora. Toda hora, mas para ter 2 candidatos da situação, a prefeita pode realmente sair pela rua dizendo que Campos é uma das maiores cidades do mundo. Quando você falou de um candidato que supostamente não é mais do grupo, não sei o quê, eu não vou perguntar o nome para não estragar a sobremesa do pudim, né? Mas, de qualquer forma, você acha que esse nome desse candidato pode estar no meio da... Na verdade, nós não estamos falando só desse possível candidato, nós temos outros candidatos. Na verdade, se você observar, com exceção das candidaturas, das pré-candidaturas oposicionistas, as candidaturas situacionistas são oriundas de 2 que já saíram do partido e os outros que se mantêm. Então, não só esse que você colocou,
Porque os candidatos, vamos botar o nome na roda. Sim, tá bom. O Mauro Silva, por exemplo, e o Geraldo Pudim, um deputado e outro vereador, não estão mais fazendo parte do grupo político. O Mauro, ele está no PSDB, mas tem uma íntima relação com o governo. Mas nesse momento é um candidato próprio. O Geraldo Pudim, deputado, também ficou muito tempo no governo. A minha opinião, apenas, é que o grande problema dos dois não está na qualidade dos dois, e sim na necessidade de eles se desvincularem do seu patrono político e fazer com que a população acredite nisso. Então, além de fazer uma boa campanha, os dois, que eu me dou muito bem com os dois, mas eles precisam fazer o quê? Tentar descolar o nome. E, por enquanto, eu vejo isso muito difícil pela questão de tempo. Eu acho que 3 meses é muito pouco para descolar. Mas é o que a gente volta a dizer. Política toda hora muda. Mas se eu fosse hoje acreditar, eu acho que as candidaturas vinculadas e que saíram, mas que ainda não conseguiram o ponto de tempero, terão um pouco mais de dificuldade. Mas volto a dizer, a qualidade dos dois é grande. Cabe ir para a rua e mostrar ao eleitor que eles não fazem mais parte do grupo político atual. Aí cada um com a sua equipe. Eu vou fazer uma avaliação, você diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Me parece que o Paulo Irano talvez fosse o nome mais preferido, né, do grupo da situação. Mas as pesquisas estão mostrando que talvez o Dr. Chicão seja o nome mais indicado. É isso mesmo? Eu acho ali o seguinte, eu acho, na minha opinião, o Paulo Irano, né, todos os dois são médicos, engraçado, Campos vive uma das maiores crises da história na área de saúde e o governo resolve afunilar entre 2 médicos. É lógico que nós temos aí várias pré-candidaturas, mas nós sabemos que muitas delas é mais para marcar posição. Mas o que tem mais se consolidado são os dois. O Paulo Irano, ele tem um grupo empresarial que sempre o ajudou. Então eu acho que por questões econômicas ele terá um suporte, né? Nós sabemos que pessoa jurídica não pode apoiar, mas tem toda uma estrutura individual que poderá ajudá-lo muito. Já o Chicão ficaria, na minha opinião, mais dependente da máquina, né? Agora, na minha opinião, nenhum dos dois continua com o grupo político atual depois que se eleger. Eu acho que 2, 3 meses, 6 meses, para não ficar muito chato, é o máximo que esses dois vão ficar. Eles vão seguir a vida própria. Por isso que eu sempre digo, ruim ou não, nós teremos uma nova história política. Entendi. Ruim ou não, nós teremos. Basta a gente depois saber como é que esses personagens vão se comportar. Mas eu acho que o ciclo garotista termina num momento bom, mais de 20 anos, né? Eles têm aí outras possibilidades fora de campos, mas manter quem se eleger para fazer o aporte político, eu acho que não consegue por mais de 6 meses, até pela forma com que isso é tratado entre eles. Então eu acho muito complicado. E na oposição? Pois é, na oposição nós temos nomes novos, né? Nós temos aí o Rafael, temos agora o aparecimento, né, do filho do Arnaldo, Caio. Nesse caso aí o Arnaldo fez uma boa manobra, ele saiu de um partido, foi para outro, porque caso ele não possa por questões judiciais, ele ganha pelo menos tempo de TV para o filho, juntando os dois partidos, né? Então aí é questão de transferência de voto, que é uma coisa muito difícil. Mas Arnaldo, dos pré-candidatos que já foram de Garotinho, é o único que tem voto próprio. Garotinho conseguiu aí enfraquecer politicamente todo mundo que deixou ele. Arnaldo não. Arnaldo tem uma penetração, por mais que tenha vários problemas, é um governo lembrado na área de saúde, com um governo razoavelmente bom em termos de material para trabalhar. Agora nós temos o Rafael, que tem pouco desgaste, porque também tem pouco tempo, e vai precisar de um vice que traga para ele votos das áreas camadas populares mais menos abastadas, como Guarulhos e Baixada. E nós temos o Caio, eu já comentei, e aí surge também, tem o deputado João Peixoto, que é forte no interior, precisaria aí de um nome na pedra, né, fazendo o contrário. E tem outros candidatos, tem o Nildo Cardoso, que também está mantendo a sua candidatura, e acho que da oposição é mais ou menos esses candidatos. Tem o Gil Viana também, que até o momento está solto, e segundo o partido ele é obrigado a lançar candidatura, e isso que é um grande medo. Pulverizar demais facilita muito para o governo. Então, eu acho que se apertar um pouquinho, tirar um pouco da vaidade, e colocar aí 4 contra 2. Um de lá, um que é também do grupo, mas fica ali, e mais 4. Eu acho que a competição vai ficar um pouco melhor. E na Câmara, segundo as pesquisas internas, nós vamos ter aí de 12 a 13 nomes novos. Não quer dizer que eles sejam oposição. Entendi. Pode ser da situação também. Mas é um novo cenário também, mas vai né? ter uma renovaçãozinha. Eu acho que até 13 nomes aí tá bem razoável. Tá bem razoável.
Entendi. Tomara Bom, que dê tudo certo. que bom. Dizem que aqui no Brasil tudo acaba em samba, nós começamos com futebol e terminamos na política, que aliás são dois assuntos. E graças que a Deus Cláudio... não terminamos em pizza, né? Jamais, né? Jamais. E que o Cláudio, dois assuntos que o Cláudio entende bem, deixando bem claro que são futebol e política. Queria te agradecer mais uma vez você estar aqui no nosso espaço aqui do Papo Terceira Via e sucesso na sua campanha. Agradecer a você pelo carinho de sempre e lembrar uma coisa que eu esqueci. A coluna continua no ar, não há problema nenhum eleitoral com relação a isso. Mas já estou sentindo saudades aí do pique do dia a dia. Foram mais de 150 programas no interior, várias polêmicas aqui entrevistando o governador. Eu indo com você lá para... Várias, né? Governador de estado, senadores, deputados, personalidades da sociedade. Então, uma experiência muito boa, muito grande, um material muito rico. E se Deus quiser, no meado de outubro, nós estaremos de volta aí para continuar trabalhando e ajudando a empresa a crescer. Muito obrigado. É isso aí, Cláudio. Sucesso, tudo de bom. Pra nós. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.